Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de opinião regional aqui na NTV. Todas as sextas a gente tem esse espaço aqui para debater ideias, para trazer convidados especiais que possam nos informar, né? Trazer para a gente luz a informações relacionadas, seja a política, seja a questões sociais, enfim. A opinião regional tem esse papel de trazer muita informação, muito conteúdo para você que está em casa e que nos assiste. Sua participação é importante, 3821-4488, nosso telefone, você pode participar por ele. Ou você pode também participar através do nosso WhatsApp, que é o 99947-4515. Participe porque essa interação, ela deixa o nosso conteúdo muito mais bacana, né? Fica um conteúdo muito mais agradável quando você que está em casa faz junto com a gente o nosso programa. Hoje, Carlos Rezende, secretário de Saúde do município de Patos de Minas, nos visita. Tudo bem, secretário? Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Odair. Boa noite aos telespectadores da NTV. Obrigado pelo convite. Ô Carlos, a gente tem Você assumiu a secretaria em meio a uma pandemia, né? A secretária Denise, com seus motivos lá na época, foram explicados, ela deixou a pasta e você assumiu naquele momento. A gente passou por uma turbulência muito grande, nós chegamos a ter aí uma situação de número de leitos esgotados, né? Chegamos a ter 100% aqui no regional, informações da própria prefeitura na época. De lá para cá, a pandemia continuou, não parou, os casos continuaram ocorrendo. De lá para cá, nós tivemos um ganho aí com relação a leitos no hospital de campanha, por exemplo, mas de forma efetiva, o que mudou? Porque a pandemia, realidade, casos vão aparecendo a todo momento. O que mudou de lá para cá que não temos mais essa superlotação? Foi só o hospital de campanha ou outras ações da sua pasta motivaram isso? Bom, Dai, nós tivemos várias ações, a começar pelas unidades básicas de saúde, que foram estruturadas para atender, o pessoal foi treinado, realizamos treinamento com todos os profissionais, com os agentes de saúde, enfermeiros, todos os técnicos foram treinados a partir da unidade básica de saúde. Montamos também em caráter de urgência um centro de enfrentamento à Covid, anexo à UPA, considerando-se que não seria possível a instalação de imediato, a conclusão da instalação de imediato do hospital de campanha, que ali seria um centro de triagem e para o tratamento inicial dos pacientes acometidos por Covid. E, posteriormente, a instalação desse centro, nós começamos já com o atendimento no hospital de campanha, que foi totalmente estruturado, diga-se de passagem, uma estrutura tanto física quanto em relação a equipamentos e profissionais, uma estrutura fantástica, que não deixa nada a desejar para tratamento de Covid. Então, foram uma série de ações que, somadas, nos proporcionou uma maior tranquilidade. Vale lembrar que foi uma corrida, foi uma maratona, né, Onay? Porque quem já tem experiência sabe que montar um serviço de saúde não é fácil, é muito complexo, ainda mais numa ocasião de pandemia que havia uma dificuldade muito grande para aquisição de equipamentos, insumos, medicamentos e também contratação de profissionais. Agora, a gente tem visto aí no estado, inclusive hoje foi divulgado pela imprensa mineira, hospitais de campanha sendo paralisados, sendo retirado aqueles equipamentos justamente por não utilização, né? E aí o que a gente imagina é que essas cidades que se precaveram na época e fizeram esses hospitais não tiveram essa necessidade de utilização. Hoje, o nosso hospital de campanha, como é que está a utilização dele? Como é que está a composição ali? Como é que está o recebimento de pacientes para o hospital de campanha? Ele está em sua capacidade? Ele tem pouco uso? Como é que tem sido isso? Olha, nós temos lá uma média de uso que variável em torno de 50%. A gente atende Patos de Minas e a região. Com isso, com a abertura de leitos clínicos e de UTI do hospital de campanha, houve uma certa tranquilidade em relação ao hospital regional, que atende uma região ainda maior. Nosso hospital de campanha também atende toda a região. Então, como houve essa descentralização também do atendimento no hospital regional, que no primeiro momento atendia os 33 municípios, né? Nós fizemos conjuntamente, os gestores desses 33 municípios, um planejamento para a descentralização do atendimento à Covid, cobertura de leitos clínicos e de UTI em Unai, João Pinheiro e São Gotardo. Com essa descentralização com o hospital de campanha,
Então, houve uma certa tranquilidade. Reduziu o número de leitos ocupados. Isso dá uma certa tranquilidade, porque dá a certeza de que, se alguém precisar, vai encontrar leito disponível, uma estrutura disponível para atendê-lo. Essa estruturação, essa destinação de equipamentos do governo do Estado para muitos municípios, inclusive da região, ajudou nisso daí também, né, secretário? Ajudou muito, foi imprescindível, né? Senão não teria, principalmente naquele primeiro momento, porque os municípios receberam os primeiros equipamentos que Patos de Minas receberam para o hospital de campanha, respiradores, que nós recebemos respiradores, 9 respiradores do governo do Estado. Né? Isso nos possibilitou a abertura de 9 leitos de UTI. Né? E com a chegada de mais 10 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde, que chegaram recentemente, nós já fizemos um novo planejamento, em que ali nós teremos leitos também de UTI semi-intensivo. São leitos intermediários entre leitos clínicos e os leitos de UTI. Isso dá, além de uma certa tranquilidade, melhora, inclusive, a eficiência do tratamento. O paciente que necessitar de uma ventilação mecânica não invasiva, que não precisa ser entubado, ele receberá esse suporte respiratório sem ter que ir à UTI. Com isso, reduz o número de pacientes que irão para a UTI. Uma das reclamações e uma das solicitações na época, por parte, inclusive, de pessoas ligadas à saúde, era de uma certa demanda, de uma certa demora para poder, isso lá antes da montagem, né, para poder já colocar em funcionamento o hospital de campanha. É muito burocrático? Qual foi a maior dificuldade para isso? Hoje a realidade já está funcionando. Naquela época, demorou-se consideravelmente por causa da pandemia, inclusive, né? A gente sabe da estrutura que é e da dificuldade que é montar, mas a gente sabe por alto, né? O que mais atrapalha um município como Patos de Minas, que é um polo regional, a montar, dentro de um prazo razoável, um hospital de campanha como aquele, inclusive com o apoio ali do Uniplan? Bom, Adair, há uma burocracia, são muitas exigências, são muitas portarias que a gente tem que seguir, e houve também uma grande dificuldade na aquisição de equipamentos, aquisição de insumos, né? E com isso, e considerando que Patos de Minas não realizou nenhuma compra fora dos procedimentos legais, há também uma demora ainda maior. Né? Porque um processo licitatório ele não é simples, tem os prazos por lei que tem que se guardar, muitas vezes há recurso. Nós tivemos licitações, por exemplo, que foi deserta, ou seja, não teve, o licitante não teve proposta para fornecimento. Quando isso ocorre, a gente tem que abrir um novo processo de licitação. Isso porque, naquela ocasião, as empresas não tinham para entregar os equipamentos, não tinham os insumos que a gente necessitava. Né? E isso tudo impactou no prazo. Mas o importante é que não ficou nenhum paciente sem ter atendimento por falta de hospital, por ausência de leitos. A gente falando dessa questão de estrutura, a UPA hoje, qual que é a situação dela? Porque a UPA, Patos de Minas não tem um hospital municipal. Né? Ao longo das décadas, ao longo do tempo, de todas as administrações, Patos de Minas não tem o seu hospital municipal e a UPA ela é consequentemente sobrecarregada. Nessa estrutura toda de Covid, a UPA, evidentemente, sofreu os impactos que todos os setores de saúde sofreram. Hoje, qual que é a realidade da UPA e se ainda a gente tem aí uma demanda muito grande, mesmo com o hospital de campanha, para uma atenção primeira, para uma porta de entrada, como é aquela unidade? Bom, daí, a partir da abertura do hospital de campanha, houve um desafogamento do atendimento, né? Uma redução significativa no atendimento para a Covid no anexo montado junto à UPA. Então, houve uma redução muito grande, com isso nós não temos mais necessidade de ficar com pacientes internados vários dias na UPA. O paciente, assim que ele é atendido, se necessário, ele já é encaminhado para o hospital de campanha para internação. Isso desafogou o sistema, houve uma maior tranquilidade em relação à UPA. Nós tivemos um período aí, no início da pandemia, em que a população, de certa forma, ficou assustada e houve um esvaziamento da UPA, que antes tinha uma média de
11.500 atendimentos por mês, tivemos aí uma redução de quase 50% no número de atendimentos. Porém, cerca de 2 meses para cá, esse atendimento para outras comorbidades não Covid, atendimentos que não são para Covid, restabeleceram aquele fluxo normal. A UPA voltou a encher. E vale lembrar que a UPA é uma unidade de pronto atendimento e não uma unidade hospitalar. No entanto, por falta de estrutura, de oferta de hospitalar pelo sistema SUS, que possa absorver de imediato essa demanda, a UPA acaba ficando com pacientes internados ali. Mas o importante é que agora nós estamos pensando numa nova estratégia para que a gente possa ter um espaço melhor para atendimentos aos pacientes, né, que não são afetados pela Covid, né, inclusive para internação. Nós já estamos fazendo um planejamento para que, à medida que for reduzindo a demanda de internações por Covid no hospital de campanha, a gente pode, com isso, prestar um suporte à UPA, oferecendo leitos clínicos para internação. Isso vai evitar que as pessoas fiquem internadas na UPA de forma desconfortável, porque ali não em que pese o atendimento, o serviço médico ser de qualidade, não tem estrutura para internamento. Secretário, a Covid-19, ela, por ser algo muito novo, né, ela pegou o nosso sistema de saúde meio que de surpresa. Ou, não sei se seria surpresa, mas também pegou a gente com as calças na mão, porque nós já temos uma dificuldade no Brasil com relação aos atendimentos de saúde, e em Patos de Minas não foi diferente, né? Nós tivemos aí um número elevado de casos quando o interior do estado começou a ser atingido pelo número de casos. Agora, medidas diferentes poderiam ter sido tomadas hoje, analisando todos esses 3 meses que o senhor está à frente da pasta. Outras medidas poderiam ter sido tomadas e não foram, ou podem ainda ser tomadas com relação à Covid-19, uma vez que nós temos aí um elevado número, nós tivemos mais de 40 casos confirmados somente em um dia essa semana, mais 23 e mais 16 hoje. Que medidas podem ser tomadas ainda para evitar um problema, ou se esse problema vai poder vir, uma vez que a gente tem o hospital de campanha? Há um planejamento para uma possível nova onda de casos de Covid para uma cidade do tamanho de Patos de Minas? É pensado isso ou não? Bom, isso é pensado. Primeiramente, vale ressaltar que a macro-região noroeste, de todas as macro-regiões, foi a que menos recebeu recursos nos últimos 10 anos. Então, porém, nós tivemos, apesar de se tratar uma pandemia, nós tivemos a sorte de que a pandemia chegou a Minas Gerais, especificamente no interior, mais tarde. Com isso, deu uma certa folga, porque se tivesse chegado 2 meses antes, o nosso sistema de saúde teria entrado em colapso, com certeza. Isso porque a macro-região, especificamente tratando-se da nossa região, a macro-região noroeste recebeu proporcionalmente pouco recurso. Poucos investimentos foram feitos para melhorar o sistema de saúde pública na macro-região noroeste, que compreende os 33 municípios, da qual Patos de Minas faz parte. E hoje, nós, além de já termos aprendido mais a lidar com a pandemia e também com a doença, hoje nós temos uma estrutura hospitalar, uma estrutura de atendimento muito melhor. Nós não podemos pensar que está tudo tranquilo, que não vamos ter necessidade de empreender esforços. Pelo contrário, nós temos que ficar vigilantes. E periodicamente, a gente tem reunião com as equipes técnicas de todos os segmentos da Secretaria de Saúde, e justamente analisando os números recentes, os números remotos, e também fazendo uma previsão. Então, nós temos aqui, nós trabalhamos com a previsão aí para os próximos, pelo menos 15 dias. Se nos próximos 15 dias ocorrer uma demanda muito grande por internações, dentro de 15 dias nós conseguimos aumentar
pelo menos cerca de 30% da nossa capacidade de atendimento no hospital de campanha. Né? E nós acabamos também de receber 25 respiradores que nos foram doados pela FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, que estão no hospital de campanha, pronto para serem instalados. Nós temos no hospital de campanha uma estrutura para internação com capacidade para 52 leitos, sendo que todos os quartos possuem rede de oxigênio, rede de ar comprimido e rede de vácuo. Com isso, a gente pode, dentro de dias, instalar respiradores e oferecer um suporte maior. Sabe? E nós sempre trabalhamos com uma certa margem de folga, caso haja um acréscimo maior no número de casos e número de internações. Que a gente espera que não ocorra, mas temos Esperamos que não ocorra. Planejados para poder, caso venha ocorrer, já está com tudo meio que encaminhado. Né? Exatamente. Bom, eu vou pedir licença aqui para o secretário, rapidamente, Vinícius, para a gente poder fazer um intervalo. Pode voltar aqui para mim, Vinícius. A gente vai fazer um intervalo rapidamente aqui no Opinião Regional e volta já falando mais ainda com Carlos Rezende, secretário municipal de saúde, que hoje bate papo aqui com a gente. Eu volto já. Nós já estamos de volta, então, com a Opinião Regional de hoje. Eu estou recebendo o secretário Carlos Rezende, secretário municipal de saúde, que bate um papo com a gente sobre todos esses trabalhos em meio a uma pandemia em que a gente enfrenta aí. Ô, secretário, a gente vê o governo do estado com uma dificuldade de contratação de médicos, com chamamentos públicos. A prefeitura também, eu vejo sempre as publicações, né, lá no portal oficial da prefeitura. Recentemente, eu tomei conhecimento que o posto de saúde, a unidade de saúde do Geraldo Rezende, estava sem um médico e depois a informação que eu recebi é que esse médico já tinha sido contratado, um novo médico. Como é que está hoje isso, essa questão de contratação de médico? Porque nós estamos em meio a uma pandemia e esse profissional de saúde está cada vez mais valorizado e necessário. Né? O município enfrenta dificuldades nesse sentido. Hoje nós estamos com todas as nossas unidades com médicos à disposição. Como é que está essa situação? Bom, daí, no primeiro momento, principalmente para tratamento de Covid, houve uma dificuldade muito grande, especialmente para médicos intensivistas, para trabalhar em UTI. Há que se exigir uma experiência, um currículo, né? Então houve uma dificuldade muito grande. Para resolver esse problema, foi levado um projeto de lei à Câmara Municipal para a criação do cargo de médico intensivista, que é o médico que trabalha na UTI, e também um projeto para a concessão de um abono pecuniário no valor de R$ 850. Com isso, a remuneração ficou bem melhor do que a média de mercado para os profissionais que iam trabalhar no tratamento da Covid. Em relação às nossas unidades de saúde, nós tivemos algumas exonerações de pessoas que pediram exoneração porque mudaram de cidade, ou alguns médicos que foram fazer residência, e tivemos um significativo percentual de pessoas que foram afastadas por serem do grupo de risco. Né? E com isso soma-se a isso também o fato de gestantes, né? Pessoas idosas, pessoas que tinham doenças mais graves. Né? E no serviço público a gente não contrata da noite para o dia. Nós temos que fazer um chamamento público, tem todos os critérios, publicar. Então, não é tão rápido substituir um profissional. Nós não podemos ter excesso de profissional para ficar esperando, recebendo sem trabalhar, para que, eventualmente, possa substituir alguém que for afastado. Mas, com isso, nós fizemos várias contratações. Nós recebemos mais 5 médicos do programa Mais Médicos, né? Médicos pelo Brasil. E fizemos várias contratações. Recentemente tivemos o retorno, né? Isso foi possibilitado através de um decreto municipal, de profissionais que estão, os considerados grupo de risco, que já estavam afastados aí há 4, 5 meses, retornaram ao trabalho. Claro que com todo o protocolo, né? Obedecendo-se às restrições. Porque não dá para parar tudo, né? Principalmente saúde, em razão da pandemia. A população continua necessitando tratar das outras doenças que não Covid. Agora, e justamente nesse ponto, nesse tema de que não é só Covid, que a saúde é muito maior, ela tem outras demandas, um grande vácuo, uma grande necessidade é de se cuidar muito
da questão da atenção básica, que é ali o primeiro passo de estar prevenindo, inclusive, muitas doenças. Como é que está essa situação da atenção básica em Patos de Minas? E aí já também estou falando da questão não só de atendimento médico, de acompanhamento, mas também de farmacinha, de medicamentos. Como é que está tudo isso, secretário? Porque há uma preocupação muito grande quando a gente enfrenta uma pandemia, mas que nós temos outras doenças que não param de acontecer. Então, Odair, no primeiro momento da pandemia, houve uma redução muito grande no número de atendimento, inclusive o afastamento do próprio paciente. As pessoas tinham medo de procurar uma unidade de saúde. Mas nós começamos a mudar esse conceito, começamos a chamar as pessoas para que retornassem aos seus tratamentos, né, as agentes de saúde procurando as pessoas que tinham, né, doenças crônicas, como os diabéticos, os cardiopatas, para que retornassem aos seus tratamentos. Fizemos um trabalho e hoje nós voltamos ao ritmo anterior, ao ritmo normal de atendimento, e procuramos incrementar também o nosso atendimento. Porque a saúde básica, eu digo que a saúde básica é os ponta de lança. É o sistema ponta de lança, é o que está na frente, né? É o primeiro contato que a pessoa, ao ter qualquer problema de saúde, tem. Acho que é a oportunidade que a gente tem de tratar a doença no começo. Não é a favor, é prevenção? É prevenção, tratar no começo. Com isso, nós fizemos um planejamento e estamos trabalhando. Desde o início que eu entrei na secretaria, cerca de 3 meses, trabalhando, porque eu falei, olha, nós não podemos pensar só em Covid. O mundo parou para cuidar de Covid. Eu falo, as outras doenças não tiraram folga. As outras doenças continuam agravando, continuam ocorrendo. Então, começamos a trabalhar, a mobilizar a equipe. Nós tivemos grande dificuldade, as cirurgias eletivas, por exemplo, foram suspensas pelo governo do Estado, até mesmo pelo Ministério da Saúde. E com isso nós criamos uma demanda reprimida enorme, enorme, de cirurgias, de exames. E isso impactou muito, porque aquela pessoa que já não estava bem piorou. Mas nós estamos buscando alternativa para resolver esses problemas, alternativas práticas, coisas que podem ocorrer rápido. Para se ter uma ideia, não é um investimento milionário, é um investimento relativamente pequeno, em razão ao custo-benefício, e que até então não havia sido feito. Nós já estamos adquirindo eletrocardiógrafos para fazer exame de eletrocardiograma para todas as unidades básicas de saúde. E já está em processo de compra. A pessoa que precisar de um eletro, ela vai fazer na unidade básica de saúde perto da sua casa. Isso dentro em breve. Dentro de 30 dias nós receberemos esses equipamentos. Iremos promover cursos e treinamento com os nossos médicos para fazer os laudos, para não ter que mandar o laudo para uma empresa fora, esperar esse tempo. Vai ser muito rápido. Todos os médicos das unidades básicas de saúde que não forem capacitados para laudar os eletrocardiogramas, eles serão capacitados para isso. Estamos também já fazendo um trabalho de pesquisa e de gestão para a contratação de serviços de telemedicina para exames, outros exames na área cardíaca, como exames de Holters, mapeamento, né? Isso nós iremos contratar uma empresa, um sistema de telemedicina, iremos ocupar várias unidades de saúde, a pessoa faz o exame ali, é tudo encaminhado via internet e dentro de no máximo 48 horas recebe-se o laudo. Isso vai ser um benefício, vai agilizar, vai resolver muito problema. São medidas assim práticas e possíveis de serem tomadas e serem realizadas. Secretário, a gente tem aí e aí já falando, continuando também relacionado à Covid-19 e toda essa estrutura que o senhor fala, que impacta, né, inclusive nas decisões do governo do Estado com relação ao Minas Consciente. Essa semana, desde a semana passada, a gente viu uma troca uma quebra de braço, pode-se dizer, do prefeito José Eustáquio, da Prefeitura de Patos de Minas, com o governo do Estado com relação ao Minas Consciente. Eu acredito que a sua pasta participa também dessas discussões, né? Participa, evidentemente, em que o governo regrediu a nossa micro-região e a macro para vermelho,
E exigir, então, portanto, que a gente voltasse para a onda vermelha, que é tudo aquilo com restrições, com comércios, né, somente essenciais. E aí o prefeito colocou o pé, foi para a justiça e segurou até que a nossa microrregião regressou para a onda amarela. Como é que a pasta de saúde vê isso e como é que fica essa situação, uma vez que a gente tem um número elevado de casos? Essa resistência por parte do prefeito, da prefeitura, entendendo que há uma estrutura para comportar tudo isso, ou aí há uma questão também, inclusive como o prefeito acabou colocando naquela mensagem, naquele ofício enviado ao Ministério Público, dizendo que os critérios estabelecidos para retornar à onda vermelha não seriam critérios com bases científicas, mas sim políticas. Como é que a sua secretaria vê tudo isso? Porque é realmente uma discussão muito grande, muito ampla sobre tudo isso, né? Isso mesmo, Daí. O que ocorreu foi o seguinte: nós entendemos, analisando os nossos números, analisando a nossa capacidade de leito, nosso percentual de ocupação, e comparando-se com outras cidades, com outras regiões, como da região, macro-região do Triângulo Norte, da qual faz parte Uberlândia, os nossos números, tanto de casos quanto de óbitos e de internações, eram proporcionalmente muito menores. Enquanto que Uberlândia foi classificada para a onda amarela, Patos foi regredida para a onda vermelha. E comparando com Uberlândia, comparando-se com a região de Muriaé também, que é uma cidade, né, com uma população mais equiparada com a de Patos, que também ocorreu isso. Muriaé foi progredida da onda vermelha para a amarela com uma situação muito pior do que a nossa. Nós entendemos que o Minas Consciente não estava sendo justo com a região de Patos de Minas, uma vez que nós fizemos o dever de casa, estruturamos o nosso sistema, trabalhamos duro, não é fácil, montamos um hospital que nem pode se chamar de hospital de campanha, que lá tem uma estrutura física, de equipamentos, tudo muito boa, e nós não concordamos, por entender. E também reconhecendo que nós não podemos parar a economia. A economia, o comerciante, quando você promove a paralisação, principalmente do comércio, isso impacta em tudo, impacta até no serviço de comunicação. Né? Os comerciantes, eles fazem anúncio, né? Ou seja, isso é toda uma cadeia. A indústria precisa dos comerciantes para distribuir os produtos. Isso impacta em toda geração de emprego, em toda geração de renda. E nós entendemos que Patos de Minas não deveria sofrer esse impacto e que não estava realmente sendo justo. Fizemos também, além de entrar com pedido na justiça, fizemos também um ofício ao próprio Minas Consciente para que reconsiderasse aquela decisão. Né? E foi então que eles fizeram uma nova análise e progrediu Patos de Minas para a onda amarela. Na qual ela está atualmente. Estão me avisando aqui que eu já não tenho mais tempo para perguntar mais nada. Nosso papo aqui fluiu. Eu quero agradecer a sua presença e que o senhor volte mais vezes para a gente falar mais de saúde aqui. Bom, daí eu quero agradecer vocês, a NTV, pela oportunidade de prestar informações. Principalmente na área de saúde, a informação é extremamente importante para a população tem todo o direito de tomar conhecimento de tudo que ocorre, e havendo qualquer dúvida, as pessoas podem nos procurar diretamente, estamos sempre à disposição de vocês, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, secretário. Carlos Rezende, hoje nos visitando aqui. Olha, a gente termina o Opinião Regional, que volta sexta-feira que vem, tá certo? A gente se encontra. Um abraço, obrigado pela companhia e até a próxima semana.